Vamos analisar a arrancada sensacional do Vasco da Gama. Mais uma vitória. A sétima seguida, se não me engano, bateu no Uzi. Red Bull Bragantino por 3-0. Deu uma revanche, né, que estava entalado no nosso gogó, no jogo, no turno. Vamos falar tudo isso já. Salve! Galera do Vascão! E que final de semana maravilhoso. O time, o Império da Gávea, perdeu com uns dos que estão brigando contra o rebaixamento. E a gente bateu no Red Bull Bragantino por 3-0 lá em Bragança Paulista. E um jogo que o Vasco teve o controle da partida na mão, os 90 minutos. O Bragantino teve uma posse de bola, mas eles não tiveram espaço para criar situações reais de gol. Tanto que o goleiro Léo Jorginho não teve nenhuma defesa difícil nos 90 minutos. Né? E o Vasco tem essa agora, estou gostando, estou amando, na verdade, essa nova filosofia do Fernando Diniz. Eu falava que ele ia aquela cabeça fechada, né? Morria abraçado com certas convicções dele. Mas nas últimas partidas a gente vê um Vasco fora daquele Fernando Diniz que a gente conhecia. O Vasco nem tem, né, algumas partidas maior posse de bola que o adversário, inclusive os que são mais chegados à diretoria, né, seja por ideologia, seja por algum tipo de interesse, sempre jogavam na cara, entre aspas, a maior posse de bola, como se isso fosse a regra, não fosse que levasse a vitória no maior número de gols, né? Perdemos, mas tivemos mais uma posse de bola que o nosso adversário. No início da era Fernando Diniz, se falava muito nisso, e nos últimos jogos isso não tem acontecido, mas tem uma coisa que é muito melhor você que ter maior posse de bola do seu adversário. O ideal é ter tudo isso, né, a maior posse de bola, mas quando você não tem, tem uma coisa que é bem melhor que ter a maior posse de bola que o seu adversário. É você saber o que fazer com a bola quando você tem ela. Não adianta você ter 90% de posse de bola em relação ao seu adversário e não criar nada. Né? Ficar aquele toquinho, mas ser efetivo, não ser. E nos últimos jogos o Vasco não tem tido maior posse que o seu adversário, mas tem sido letal, tem sido extremamente cirúrgico. E até eu comparo com uma luta, né? Eu acredito que boa parte de vocês viram aquele filme do Stallone, né? Aquela sequência de filmes do Rocky Balboa, e no Rocky 4, que o Rocky lutou contra o Russo, que foi uma briga muito psicológica devido à morte do Apollo, que era um dos melhores amigos do Rock, né? Foi um dos primeiros adversários do Rock, depois foi virar o melhor amigo dele. E o Russo, numa luta, acabou matando o Apollo. E depois o Rock agendou uma luta com esse Russo, como se fosse um acerto de contas. E essa luta acabou virando uma guerra psicológica. Virou batalha campal, até esqueceram que estava lutando boxe, um segurando o outro, levantando o outro. Virou uma batalha campal. E teve uma hora que o Rock se deu conta que para derrotar o seu adversário, o seu oponente, ele deveria
entrar na cabeça do cara. E o Fernando Diniz tem esse bônus, ele ser formado em psicologia, até ele participou agora do canal do Romário. Ele falou que ele é formado em psicologia, mas não exerce a profissão. De uma certa forma até exerce, porque o psicólogo você precisa ser pai de os atletas que ele comanda, né? Fazer trabalho psicológico, os atletas que ele comanda também, não só treinos táticos e técnicos, mas para você derrotar o seu adversário, você precisa também entrar na cabeça do seu rival. E o Vasco, muito que eu vejo o Vasco muito fazendo isso, dando essa falsa impressão ao adversário que ele está dominando, que o Vasco ele tem o Vasco sob controle, e avança, esquece a defesa, vai lá, o Vasco vai dar o bote. Foi assim contra o Santos, foi assim, você pode ver contra o Santos, tanto o primeiro gol do Lucas Piton no primeiro tempo, quanto o segundo do DVD, né, no segundo tempo, foram em momentos que o Santos parecia estar bem, que quando o Vasco desceu mostrou a verdade para o seu adversário. Contra o Fluminense também isso aconteceu, e hoje novamente o Bragantino tinha a maior posse de bola, mas quando o Vasco desceu, a primeira uma cabeçada perigosa do Baete, na segunda não teve jeito, abriu o placar em um cruzamento do Pinto que um Baete escorou e serviu para calar a boca de muitos entendidos de futebol, que dizem que o cara é calheiro, o cara não sabe nada, o cara... Poxa, joga o cara pra merda. Alguns, por vaidade, ser muito amigo dessa diretoria, muito por vaidade, vindo da 77, eles adoram jogar quem veio para 77 pra merda. Então, estavam fazendo isso com o Vaete, jogando ele pra merda, ele provando novamente o seu valor. No futebol, ainda mais coletivo, cada jogador tem sua característica. Cada jogador tem suas qualidades, seus defeitos. Nenhum jogador é invencível, nenhum jogador é infalível. Talvez o Pelé, que é considerado o melhor jogador de todos os tempos, ele chutava bem com 2 pés, né? Não era nem atacante, era um meia-esquerda que tinha uma facilidade tão boa com o tratamento com a bola que ele finalizava, chegava, pisava na área do adversário e chutava muito bem. Mas, fora esses grandes, né, o Pelé, Garrincha era mais pelo drible, Romário, fora esses extras séries, cada jogador tem lá seus prós e contras. E o Vaete é um jogador puramente conclusão. Não adianta você querer que ele busque jogo, arranque e saia blando que ele vê pela frente. Ele não é esse tipo de jogador. Assim como o Jardel não era, como esses jogadores mais finalização, como Cano, hoje no Fluminense, que são puramente finalização, não adiantam violar a característica dele, querer que ele propõe outra coisa que ele não vai entregar. O que ele entrega é gols. E novamente abriu o placar. E no segundo tempo o Vasco novamente fez a mesma estratégia, deixou no Bragantino naquela impressão que
estava tomando iniciativa do jogo. E quando o Vasco desceu, ampliou o placar, né, num belo lançamento que o Felipe Coutinho deu, o André Gomes, o Cícero saiu para evitar o gol, né, que o jogador vascaíno chegasse na bola, só que ele rebateu mal, rebateu no pé do PH, que dominou, invadiu a área, chutou, o goleiro espalmou e no rebote estava quem? O Aete, para fazer o seu segundo gol no jogo. Numa pena que ele foi substituído, quem sabe ele poderia até fazer 3 gols na partida. Mostrando novamente, olha aí, para dentro da área, para finalizar, ele dá sim conta do recado. Os 2 gols hoje foram de pé, não adianta dizer que ele é só bobo com a cabeça, que os 2 gols foram de pé. E com 2-0, o Vasco passou a controlar bem a partida. O André Gomes foi um belo de um achado. Aliás, uma salva de palmas, né, com o Ademar Lopes, que fez um belo de um achado, não só da dupla de zaga, que é o Robert Hernan e o Cuesta, Matheus França, quando entra muito bem. Mas também o André Gomes, que tem deixado a defesa adversárias malucas. E hoje ele praticamente sozinho ganhou da defesa do Bragantino, arrancou pela esquerda, cruzou, e o GB, que entrou no lugar do Maete, bateu de primeira, sem chance para o goleiro, fazendo o 3º gol. Vitória sensacional. E coloca aí o Vasco a 5 pontos do Bahia, que perdeu esse final de semana, né, que é o time, o 6º colocado. Dá para sonhar muito bem com a pré-Libertadores, dia 6, que aliás eu até falei com o meu vizinho agora, eu lamento que o Vasco não teve essa reação mais cedo. Porque se tivesse me agido mais cedo, dava para sonhar com uma classificação para a fase de grupos direta na Libertadores, via G4. Né? Perdemos tempo com o planejamento. Tem que reconhecer que o planejamento não foi bem feito no início do ano, com os reforços, que encaixou essa filosofia no Fernando Diniz, que está dando essa arrancada do Vasco no Campeonato Brasileiro. Se tivesse chegado antes, poderia estar até melhor na tabela de classificação. Vitória sensacional. Domingo que vem tem mais contra o São Paulo, em São Januário, com 42 pontos. Não ganhou mais um degrau na tabela de classificação, porque o Fluminense venceu o Internacional, então continua na 8ª posição, mas agora com 42 pontos. Vencendo São Paulo. Domingo que vem, chega a 45, tá? Acaba qualquer especulação que possa vir a ter naquela Santa Ceia macabra, né? E dependendo do resultado do jogo do Bahia, diminui ainda mais para o dia 6. E dependendo do jogo do Fluminense, passa o Fluminense na tabela de classificação. Então, continuem nessa arrancada no Brasileiro, que está sendo sensacional. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, a hora do almoço e um boa noite, com o resumo da segunda-feira do Vasco. E agora, domingo, tem mais contra o São Paulo. Até mais.